Infelizmente, ainda tem muita gente que acredita que é impossível produzir orgânico. Por mais de 5.000 anos a humanidade produziu orgânico. Sempre tem como fazer qualquer tipo de cultivo, seja grãos em grande escala, seja pequenas hortas, sejam grandes hortas, pomares, tudo tem como fazer orgânico. E tem vários produtos que a gente pode usar dentro da agricultura orgânica. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com organomineral, que se aceitava dentro da agricultura orgânica. Não trabalhamos com adubo químico, os adubos químicos são altamente solúveis e acidificam o solo, então não se usa na agricultura orgânica. Muita gente acha que pode trabalhar com orgânico e colocar adubo químico. Seguido, alunos entram em contato conosco colocando isso. Se vai trabalhar com agricultura orgânica, não coloca adubo químico, porque o adubo químico já vai começar a te trazer uma série de problemas. Por acidificar e por ser muito solúvel, as plantas começam, em vez de fazer proteossíntese, começam a fazer proteólise. E aí tu tem liberação de aminoácido livre e aí tu tem ataque de inseto e problema com fungo. Já começa pela adubação. Então, adubação orgânica para agricultura orgânica ou ecológica, ou o nome que queiram dar, nunca se usa adubo químico solúvel por causa disso, por causa da acidificação do solo, mas principalmente pela alta solubilidade, e essa alta solubilidade do produto vai fazer com que a planta sofra, em vez de fazer proteossíntese, começa a fazer proteólise. E aí começa o problema. O problema, na verdade, começa aí. Aí, a partir daí, o que acontece? O sujeito tem um problema com fungo, vai lá e põe um fungicida, já altera novamente a planta, porque as plantas, o reino vegetal é extremamente sensível, e aí depois disso já começa a ter intervenção de insetos, e aí já vem inseticida e por aí vai. Isso sem contar que já inicia uma lavoura colocando herbicida. Então, na verdade, começa toda uma complexidade de coisas a trazer uma série de problemas. Na agricultura orgânica é permitido, por exemplo, caudas, como cauda bordaleza, cauda sufocálcica, para controle de inseto ou para controle fúngico. Depois a gente tem uma série de repelentes para insetos que tu pode usar. A gente pode usar também baculovírus, tricoderme, ou seja, tudo isso é permitido dentro da agricultura orgânica. O que se usa muito também são biofertilizantes para te fortalecer a planta, para que a planta tenha resistência. Então, às vezes o que acontece? Tu tem uma chuva em excesso, passa 3, 4 dias chovendo, começa um processo de lixiviação, que a planta está perdendo nutriente, tu vai lá e aplica um biofertilizante foliar, então tu faz com que a planta rapidamente reaja, ou seja, recebe uma nutrição. É como se a gente recebesse um alimento na veia, como um soro, qualquer coisa assim. Então aquilo entra muito rápido no sistema da planta. Então tu consegue fazer com que a planta reaja de forma positiva. Ou ventos em excesso, ou qualquer outro estresse, um estresse hídrico, enfim, sempre um biofertilizante, são uma infinidade de tipos de biofertilizante que tu pode usar, vai ter fazer com que a planta tenha essa resiliência, que é o que a gente precisa fazer. Isso sem contar que, obviamente, no momento que tu vai preparar solo para agricultura orgânica, tu tem que ter muita matéria orgânica. A gente trabalha, quando for larga escala, a gente trabalha com adubação verde, porque aí tu consegue fazer em grande escala. Em escalas menores, trabalhar com compostagem, ou seja, trabalhar uma forma de tu nutrir o solo de forma orgânica e de forma de minerais também, porque se trabalha muito com pó de rocha. A calagem, obviamente, é básico, tanto para a agricultura com agrotóxico como para a agricultura orgânica, a questão da calagem. E também eu posso regular pH de solo com cinza, tendo uma boa quantidade de cinza, tu consegue regular pH. À medida que tu vai trabalhando com a agricultura orgânica, ou seja, que tu vai potencializando a vida do solo, o solo também vai reagindo e vai regulando o pH, certo? Então isso também é um outro fator importante. Depois é a questão de aeração. O que está acontecendo com essas monoculturas? Uma quantidade gigante de máquinas pesadas andando em cima do solo, e aí tu tem solo compactado. Com solo compactado não entra água, não tem ar, e aí sem ar, sem água, a coisa não funciona. Então, nenhum ser vivo vai funcionar dessa maneira. Então, o que acontece? Subsolagem é extremamente importante. Então, quando se trabalha com agricultura orgânica, tu tem um solo solto, um solo vivo, certo? Só isso já é um fator determinante para crescimento e desenvolvimento de várias plantas. Subsolagem, coisa que para quem trabalha com agricultura orgânica está careca de saber isso, sempre se trabalha isso, ou seja, de vir fazendo subsolagem e fazer com que o solo fique solto.
E isso eu posso trabalhar com máquinas em grande escala, com subsolador, com pé de pato, o nome que queiram dar, ou eu posso trabalhar com áreas menores, com subsoladores manuais. E outra coisa é trabalhar com plantas para subsolagem, como o guandu, nabo forrageiro e tantas outras. Então, ou seja, a forma de fazer, o jeito de fazer, existem de várias maneiras. A questão é a gente entender que existe realmente a possibilidade de trabalhar orgânico. E não confundir com coisas que parecem orgânicos, mas não são. Como, por exemplo, os hidropônicos. Os hidropônicos tomaram conta do Brasil, não só do Brasil, mas de vários lugares. E a hidroponia, o que acontece? Tu tem uma concentração muito grande de nitratos e nitritos, e isso para a nossa saúde é um desastre. Então, o que acontece? Além de ser solúvel o adubo é dissolvido em água, e a planta não tem contato com o solo. Então, ela absorve direto aqueles adubos solúveis, e isso aí faz com que a gente, no momento que consome isso, tu consegue ter uma concentração de nitratos e nitritos, que para a saúde é um desastre. Hidropônicos não tem nada a ver com orgânicos, são mundos completamente diferentes. Outro dia ainda fui no mercado, tinha hidropônico na prateleira de orgânico, eu chamei o gerente para explicar para ele que aquilo não é orgânico, não pode estar na prateleira como orgânico, não tem certificação por orgânico, e muitos dos hidropônicos também, além de ser feito dessa forma, com adubo solúvel, ainda vai veneno, vai pesticidas, enfim. Então, não confundir hidropônico com orgânico, isso aí é clássico. A questão da produção orgânica é seríssimo, porque tem uma relação direta com saúde. No momento que nós estamos trabalhando com agricultura orgânica, nós estamos trabalhando com saúde. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás, o secretário de Saúde dos Estados Unidos revelou um dado gritante, a taxa altíssima que está hoje de autismo em crianças nos Estados Unidos. A relação é de 30 crianças para uma. E na Califórnia, 12 crianças para uma. Nunca na história da humanidade nós tivemos tantas pessoas com autismo. Isso é em relação a glifosato e relação com milho transgênico. O milho transgênico tem o Bacillus thuringiensis, e esse Bacillus no nosso estômago, o que acontece? Isso rompe com a parede intestinal e começa a criar infecções, e isso está relacionado ao autismo, já tem vários estudos sobre isso. Então, a questão de discutir agricultura orgânica é uma relação direta com saúde. E o que se pode usar na agricultura orgânica é uma infinidade de produtos que tu pode para salvar a lavoura, para melhorar a lavoura. O que falta é informação. Com informação organizada, a gente consegue produzir em pequena e em grande escala. De um solo saudável, nós vamos ter uma planta saudável e vamos ter saúde na mesa. Isso é que é importante. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre agricultura orgânica, sobre permacultura, sobre bem viver no campo, sobre sustentabilidade.